NR1, Norma Regulamentadora 1, desde 1978. Só está se falando agora porque em maio começam as multas. Foi incluído em 24, agosto de 24, as normas psicossociais. Esse é o tema do nosso podcast de hoje. Olá, você está no canal Clique Síndico do YouTube e hoje, para tratar deste assunto, nós trouxemos Ariane Padilha, figura carimbada nas nossas palestras e consultorias, para tratar desse assunto. Ela é psicóloga, síndica, gestora, ministra vários cursos para síndicos e a sua experiência é justamente no RH. Ariane Padilha, muito obrigado pela presença e disponibilidade de falar para o nosso público esse tema tão importante. Obrigada, Ayrton, mais uma vez pelo espaço e um tema que nós vamos ainda falar e discutir muito, né? Extremamente importante trazer essa pauta para o mercado condominial também. E para as empresas, existe muito pouca informação ainda a respeito do assunto, as empresas estão perdidas, os condomínios mais ainda e os síndicos, então acredito que vai ser de extrema relevância o bate-papo que a gente vai ter aqui. Bom, de cara já vamos te perguntar, será atingido funcionários de uma maneira geral, seja de condomínio, seja de empresas, de qualquer tamanho. Um condomínio, por exemplo, de um funcionário tem a necessidade de... Vai ter. Tá, e o que consiste a NR1 para os condomínios? Tá, primeiro vamos ver assim, o que é a NR1 e vamos introduzir ela nos condomínios. Pode ser. A NR1 é uma norma regulamentadora que já existe e que a gente já faz. Já atua com base na norma. O que hoje hoje se faz quando nós chamamos lá no condomínio, né? Quando temos os funcionários orgânicos, né? Zelador, auxiliar de limpeza, equipe, portaria, supervisão, seja o que for. Eles fazem o antigo PPRA, agora o PGR, né? Um programa de gerenciamento de riscos. Eles primeiro fazem o gerenciamento, a avaliação disso e entregam já para o condomínio um relatório, olha, aqui ele precisa usar a luva, o óculos, o protetor auricular, máscara quando for pintar, tudo isso nós já fazemos e já documentamos. A questão de quando se entrega um EPI, o síndico já está bem ciente que ele precisa documentar essa ação. Bom, essas ações rotineiras na vida de um síndico, de um empresário, né? Nosso foco aqui é condomínios, é síndico. Ele já usa a NR1, que é desde 1978. Nós vamos falar só de um tema que foi agregado, que é a doença do momento. São as doenças psicossociais, em que vai ser tratada já de uma maneira mundial. Sim. É mundial, especificamente dentro desta norma. Por favor, Ariane. Como tu disse, né, é mundial e o Brasil é um recordista de afastamentos. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. O Brasil tem altos índices de afastamento por questões de saúde mental, depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Temos grandes índices de suicídio. Então, o Brasil está lá no topo e, sinceramente, Ayrton, graças a Deus que isso virou obrigatoriedade agora. Porque o ambiente de trabalho, ele é um ambiente de adoecimento, né? Eu sempre trago também nas aulas, né? A própria palavra trabalho, ela vem do tripalium, né? Tripalium era um pau, 3 paus, onde os escravos eram submetidos à tortura, né? Onde se amarravam os escravos para tortura. E esse instrumento se chamava tripalium. O trabalho, antigamente, quem que trabalhava? Os escravos, os pobres. Então, o trabalho ele vem carregado de sofrimento. Por isso que eu sempre fui apaixonada pela área de psicologia do trabalho, pela área de recursos humanos. E a intenção, ao entrar
desde que eu me formei, era cuidar da saúde mental do trabalhador, como psicóloga. Só que o ambiente corporativo te empurra, que eu te disse, né? Por que eu fui parar tanto na área da gestão? Porque as empresas, o psicólogo era muitas vezes uma figura decorativa para dizer que legal, a gente tem um psicólogo aqui, e o RH acabou se tornando, e que bom, isso não é negativo, uma área super estratégica dentro da empresa. Então, era quem preparava o colaborador para atingir os objetivos da empresa. Ótimo. Só que a parte da saúde foi relegada, né? Então, agora se inclui a obrigatoriedade de cuidar da saúde mental do trabalhador. Isso é uma responsabilidade da empresa. Por quê? O colaborador está o dia inteiro ali, tem a pressão do trabalho, tem a exigência, tem a sobrecarga, tem o assédio, tem muitos aspectos dentro daquele ambiente que afetam a saúde dele. Volta e meia eu digo para meus filhos que a profissão a escolher, ela, na verdade, vai fazer, num futuro muito próximo do início da carreira profissional, a troca do sobrenome. Quando fazem referência a mim, por exemplo, eu sou o Ayrton do Clique Síndico. Então, realmente, o trabalho fica impregnado dentro do próprio ser, onde realmente, se não tem um prazer, não tem uma válvula de escape, uma satisfação em fazer, realmente leva para o buraco. Exatamente. É isso. E aí vem a responsabilidade, falando da NR1 e dos riscos psicossociais, que é avaliar quais os riscos presentes naquele ambiente. Cada ambiente vai ter, né? Um vai ter a sobrecarga de trabalho, um vai ter relações entre equipes extremamente minadas, doentias mesmo, e isso acaba afetando quem está ali no dia a dia. Então, é responsabilidade da empresa olhar para isso, avaliar esse risco, qual a probabilidade, qual o impacto desse risco e o que ela vai fazer para minimizar esse risco. E documentar essas ações, né? Ela vai fazer rodas de conversa, vai ter que ter registro. Ela vai fazer treinamento, vai ter que ter registro. Canais de denúncia, né? Também, a norma também prevê que o colaborador precisa ter um canal de denúncia. E para quem que ele vai, quando estiver acontecendo alguma coisa, para quem que ele vai se dirigir para fazer uma denúncia, se é com o líder dele, se é com o chefe dele. Então, as empresas também vão precisar implantar os canais de denúncia com protocolo, com atendimento, questão de sigilo, tudo muito estruturado e documentado. Ariane, eu sempre, nos temas que eu faço, trabalhando com técnicos, especialista como tu, eu não me constranjo em ser leigo. Não, porque o trabalho para o qual eu faço o meu destino são leigos. Então, as perguntas, possivelmente, que para ti podem soar de uma maneira... eu acho que talvez seria a pergunta que... Só que eu não tenho vergonha de fazer. Vamos lá. Tem que fazer. Olha só, é muito... Eu estou recebendo essa informação, mas ela é muito vaga para mim. Muito vaga. Aonde eu tenho esse roteiro para fazer? Aonde nós temos um curso, nós temos um treinamento, nós temos um documento, a norma em si dá o detalhamento ou ela é genérica? A norma, ela é genérica, ela prevê que os riscos precisam ser avaliados, os riscos psicossociais. Quais são esses riscos? Ela exige essa avaliação, ela exige o gerenciamento do risco e um programa de gerenciamento de risco. É isso que ela prevê. Tanto que até para os profissionais na área, bom, eu já fiz 3 cursos para compreender a NR, né, como avaliar, porque isso é um tema novo, mas que para os RHs, para a psicologia organizacional, ele já estava muito presente. O que eu precisava entender nesse momento? Ok, quais são os instrumentos que eu tenho para fazer essa avaliação? Né? E aí eu fui buscar a capacitação. Hoje existem instrumentos para o diagnóstico, para avaliação. O RH sempre avaliou cultura organizacional, né? É preciso olhar também para a questão da cultura organizacional. Então, são profissionais capacitados que vão
ter o caminho para fazer isso dentro da empresa. A empresa precisa entender. Acho que todo gestor precisa ir atrás, né, dessa informação. Não foi à toa que eu fiz o e-book, né, A Importância das Lideranças na NR1. Ele tem que entender o porquê que ele está fazendo isso, o impacto e a importância disso para a empresa dele. E uma coisa que a gente tem discutido muito também em relação à norma é que, além de obrigatória, o empresário ele pode, e o síndico, ele pode ver isso como uma obrigação, ou ele pode ver isso de uma forma estratégica, que é o que o RH também sempre pregou. Quando eu vejo isso de forma estratégica, o que eu vou fazer? Eu vou cuidar do meu colaborador, eu vou capacitar meu colaborador, eu vou desenvolver minhas lideranças. Para quê? Para que eles, que já existem milhares de pesquisas provando que quanto a equipe mais capacitada, mais feliz, um ambiente, uma cultura mais saudável, traz mais resultados para a empresa. Então, não ver só como uma obrigação. É uma obrigação, mas é uma oportunidade de que, já que eu tenho que fazer, vamos fazer de forma estratégica e consciente, porque eu sei que isso também vai me dar retorno. Eu estou conversando com a Ariane Padilha, síndica, gestora, psicóloga, e o tema é a NR1, que desde 78 circula entre nós através daqueles aqueles procedimentos de contratação, né, de admissão de funcionários, e agora foi integrado a questão psicossocial. Ariane, vamos focar no nosso público, no meu público, que são síndicos. Um condomínio com 10 funcionários é um condomínio muito grande. É um condomínio grande. Então, a média de funcionários que tem é 2, 3, 4, 5, que também está no bojo desta nova exigência da NR1. Como o síndico, depois de vencer as questões internas dentro do condomínio para ter esse custo, como é que faz? Quais os procedimentos? Nos condomínios, nós vamos ter duas situações. Só deixa eu incorporar mais uma pergunta. O mercado fornecedor desta atividade está preparado para atender a demanda que, se todos vão fazer, se todos resolverem fazer? Aí é que o mercado está se preparando, né? Tem uma grande janela aí de oportunidade também nesse mercado, porque não existe ainda, né? Existem os profissionais da área de segurança do trabalho que nunca olharam para a questão psicossocial, existem os psicólogos atuando, mas que muitos não olharam para as questões organizacionais, existem técnicos de segurança do trabalho que estão lá na operação. Qualquer um desses pode fazer isso, né? Não existe uma profissão, tipo, tem que ser o psicólogo. Não tem que ser o psicólogo. Preste atenção no que a Ariane está falando. O mercado prestador de serviço para atender esta norma está se preparando. Preparando. E a norma diz o seguinte: em maio de 2026, não, antes disso, e o Estado está preparando profissionais para fazer a fiscalização, que começa quando? Maio de 26. Nós estamos num gargalo. Uma analogia ao PPCI, não vai dar nada? Até dá. Essa é uma informação bem relevante, porque o Ministério do Trabalho está fazendo, né, está se preparando para concursar aí, para contratar auditores fiscais do trabalho. E quem trabalha em departamento pessoal, quem trabalha em RH, sabe que falou em auditor quantas vezes os RH das empresas têm que se preparar a documentação. Por quê? Porque tem audiência com o auditor fiscal do trabalho. Então, eles estão se preparando, porque isso se tornou um tema de extrema relevância, né? Em função dos índices de e assim, eu te digo, eu estou muito feliz de isso ser obrigatório agora, porque
Eu vi muita gente em sofrimento, eu vi muita gente. Eu fazia em RH entrevista de desligamento, que é conversar com o colaborador quando ele é demitido, que é a hora que vem as verdades, que é a hora, Sim. né? E isso era uma ferramenta de diagnóstico também, porque eu trabalhava com as lideranças. Então, eu ouvia o colaborador, não no sentido de fofoca, mas para entender como acontecia. E a gente via que muita coisa podia ser feita diferente, né? E agora, tu ser obrigado a olhar para isso é fantástico, é fantástico. Eu estou torcendo muito que realmente as empresas consigam virar essa chave, consigam dar mais qualidade de vida para o trabalhador, que, consequentemente, elas vão ter mais resultado. Elas vão ter retorno disso. Eu sei também, como síndica, como empreendedora, a questão que isso gera um custo, né? Isso gera um custo, mas muitas vezes as ações em si, elas não vão gerar, né? Pequenas ações no dia a dia, uma liderança bem preparada e sabendo lidar com essa situação, tá tranquilo. Vamos voltar para a questão dos condomínios que tu me perguntou, né? Nos condomínios nós temos 2 situações, nós temos funcionários terceirizados e funcionários orgânicos. E o síndico tem que estar muito atento a isso, porque essas 2 relações de trabalho, o síndico tem um papel importante em relação à NR1 e aos riscos psicossociais. Quando é um funcionário orgânico, o síndico, um CNPJ, né? Tanto é que eu coloquei lá no e-book, né? Quem que vai ser cobrado lá? As empresas? Qualquer CNPJ que tenha funcionário contratado, CLT, né? Isso tá ligada às leis trabalhistas. Então, o síndico tem um funcionário orgânico, o que ele precisa? Fazer uma avaliação dos riscos psicossociais naquele ambiente. E aí, quem entra lá, e essa é uma vantagem minha também, de ter esse olhar, né? A empresa que entra lá para fazer, o consultor, para fazer essa avaliação, ela vai ter que olhar para a relação, como é que os condôminos tratam, né? Quais são os procedimentos quando um colaborador é insultado, o que o síndico faz, o que o síndico não faz. Então, precisa ser feita toda uma avaliação, quais são os riscos ali. Sobrecarga qual é a carga horária dele? Ele trabalha fora do horário? Como é que é essa relação desse zelador com o síndico, com os condôminos? Vamos supor um colaborador. Aí, com mais colaboradores, tu tem uma equipe de 10, 15. Bom, quem é a chefia? Como é que esses cargos estão estruturados? Como é que são essas relações? Como é que é a relação com a equipe? Como é que é a comunicação com essa equipe? Como é que são os procedimentos definidos para essa equipe? E isso entra muito da gestão. O síndico vai ter que também olhar, porque o colaborador, ele não pode... Um risco psicossocial é o colaborador chegar lá e ele não ter procedimento descrito do que ele tem que fazer. Porque ele vai adivinhar como? Ele vai não ser treinado quando ele chega no posto de trabalho. Isso tudo precisa ser... E essas questões não têm custo, né, Ayrton? Isso aí é conhecimento e colocar esse conhecimento em prática. Tu encontra com uma certa frequência empresas, síndicos, CNPJs, contratando pessoas, dando lá aquele ali é o teu lugar e te vira? Exato. Muito. E não é... E eu sempre, quando estou trabalhando também com síndico, eu digo, gente, a gente fala que o nosso mercado é assim, mas não é só o nosso mercado, tem muita empresa constituída que também faz isso, né? Então, é uma caminhada, é um processo aí de mudança. E pensa, né, tu chegar no teu ambiente, num lugar que tu nunca foi, um trabalho que tu não conhece, você te vira. E isso causa tanto consequência pro colaborador quanto para a própria empresa. Ela está perdendo dinheiro, ela está perdendo tempo, ela está perdendo cliente, ela está perdendo tudo isso. O bom acolhimento gera engajamento. Nossa, um bom acolhimento, uma boa integração, um bom treinamento, ter processos descritos, procedimentos, como é para aquele colaborador trabalhar, ter uma rotina definida, tudo isso é importante. E tudo isso deve ser implantado dentro do condomínio, que já impacta. E quando, em caso de fiscalização, o condomínio está ali munido
de que, olha, a gente faz a gestão disso tudo, né, visando os riscos. Claro que inclui mais coisas em relação aos riscos psicossociais de fato, né? Aí, ok, o síndico vai precisar contratar uma avaliação psicossocial. Se tem um zelador só, vai ser uma coisa muito simples, né? O avaliador vai lá, vai conversar com o zelador, vai olhar o ambiente e vai avaliar onde é que tem risco ali e o que pode ser melhorado. E aquele condomínio vai implantar um procedimento lá de integração quando chegar um novo colaborador. Eu sempre recebi novo colaborador. Sempre fui eu que apresentei condomínio, sempre fui eu que montei. Quando eu tenho rotina, né, a rotina do condomínio estabelecida, eu converso com o colaborador, flexibilizo, diz, olha, aqui é o que a gente montou. Se tu achar que dentro do teu dia a dia algo pode ser melhorado, a questão da liderança é fundamental. E dentro do condomínio, eu vou te dizer que quem mais vai impactar no risco psicossocial dos colaboradores é a figura do síndico. Ele vai ter que saber lidar com o colaborador, ele vai ter que saber treinar esse colaborador, ele vai ter que saber dar apoio. Outra questão bem importante para o risco psicossocial é a questão de apoio. Esse colaborador tem que se sentir apoiado, porque a questão da insegurança psicológica no ambiente de trabalho é pega muito. Ariane, o equilíbrio, né? O equilíbrio, a segurança do prestador de serviço é fundamental para momentos de instabilidade emocional. Vamos fazer uma assembleia de vocês. Ela é tranquila, não tem ofensa, não tem... É aquela discussão normal em tudo quanto é condomínio. Agora, estão todos no mesmo nível, são todos condôminos. E quando uma discussão dessa quem em tese é o patrão, né, com o prestador de serviço, qual a reação do prestador de serviço? Né? Disciplina isso também, né? Preparado, avalia. O prestador de serviço tem que estar preparado para o ambiente que ele está e as reações que ele deve ter. Uma coisa que é dentro do condomínio, né, que eu tenho situações que já aconteceram de assédio moral com o colaborador, e mesmo sem normas, sem obrigatoriedade, eu me posicionei, redigi um documento, larguei para todo mundo que aqui não. Como síndica, eu precisava fazer aquilo. Eu não podia deixar barato, era um funcionário terceirizado, existia um contrato ali. E isso não era obrigatório quando eu fiz. Agora é. O síndico vai ter que dar esse suporte para o colaborador, vai ter que mostrar para os condôminos que ali não vai se aceitar esse tipo de relação e relacionamento com o colaborador, vai ter que ter respeito. Quantas vezes a gente vê porteiro aí, rede social, televisão, porteiro apanhando, porteiro sendo ameaçado? Gente, isso, a partir de agora, já era extremamente, né, legalmente já era complicado, mas agora o síndico vai ter que atuar muito mais na prevenção, vai ter que fazer comunicação para os moradores também, da importância dessa relação ser saudável, da importância disso para o condomínio, para aquele CNPJ, a responsabilidade também daqueles condôminos, de cuidar desta relação com esse colaborador. Então, vai mudar nesse sentido, mas se o síndico estiver preparado, ele vai ver que vão ser pequenas ações no dia a dia que vai trazer o resultado e vai deixar ele ali. É que nem, assim, a gente entrega o EPI, né? Tá lá. Então vou ter que pegar o óculos, a bota com certificado, a luva de borracha, a luva disso, a luva daquilo, né? Uma luva para cada coisa. Ok, eu vou adquirir aquele material, fazer aquela lista, dá para o colaborador assinar, está documentado. Quando vencer, eu vou lá, né? Quando eu vou ter que trocar a bota. É incorporar no dia a dia. Só que agora, olhando muito para a relação com o colaborador. Não é só entregar. Não é que não é material, né? Quando a gente está falando de risco físico, ergonômico, biológico, químico,
é muito mais fácil de olhar, né? Ah, ele pinta, ele usa solvente, então ele precisa da máscara, ele precisa do óculos. Tem ruído? Ah, então ele precisa do protetor auricular. E isso é uma coisa muito que a psicologia conviveu a vida inteira. Quando no corpo tu tem uma unha encravada, tu vai lá, tu paga o que for para desencravar uma unha, mas tu tá sentindo uma dor emocional, dificilmente tu vai buscar ajuda para te livrar daquela dor. Por quê? Porque tu não vê. E os riscos psicossociais são assim. A ergonomia. Tu sabe quando o porteiro, ele tá com uma cadeira lá, ele passa a noite inteira numa cadeira torta, ele passa mal acomodado. Nas empresas já existe o estudo, né, de a mesa, como tá. Isso é visível. E como que a gente lida com o que a gente não vê? Esse é o grande desafio de uma área comportamental, né? Da psicologia, da NR1 também e do gerenciamento desses riscos. Por que que gerou tanta confusão no mercado? Como eu vou fazer algo que eu não consigo ver, palpar? Mas sim, existem, aí que entra o profissional capacitado. Existem ferramentas, existem meios de extrair dados, indicadores disso. Rotatividade, né? Funcionário que não... Isso é um dado super importante. Número de afastamentos, quais são as causas de afastamento dentro dessa empresa. Então, tudo isso são dados que precisam ser levantados. A partir desses indicadores, dentro da avaliação. Um dos itens, né? Muita coisa precisa ser avaliada. Mas se olha para esses indicadores e, a partir desses indicadores, o que podemos fazer para... Aí vai ver as causas. Por que tem tanta rotatividade? Por que ninguém para nesse lugar? O que acontece? Por que está tendo tanto afastamento? Então, entender as causas disso e propor um plano de ação. Depois do diagnóstico, o consultor vai realizar um plano de ação que vai incluir desde, faz um cartazinho comunicando para os colaboradores a importância de cuidar dessa relação. Vai fazer um manual com todas as orientações para o funcionário quando chegar. Então, essas pequenas ações, e as empresas, é obrigatório o investimento nas lideranças, porque o grande impacto são as lideranças, né? As lideranças preparadas e capacitadas, elas vão estar preparadas para ter esse olhar mais psicossocial para sua equipe, e isso é liderar, né? É cuidar de pessoas também. E eles que vão estar lá na ponta, olhando para o pessoal e cuidando e dando suporte, dando apoio, fazendo as ações, realizando as ações para prevenção, né, de adoecimento mental, porque muitas vezes a causa do adoecimento mental é o líder, a liderança. Sim, sim. É ele que vai colocar, é ele que coloca a pressão, é ele que deixa o funcionário inseguro, é ele que ameaça. Então, se o líder não estiver preparado, a probabilidade dessa empresa e se o síndico não estiver preparado, a probabilidade disso causar um dano e qual é a norma e qual é agora a do Ministério do Trabalho? Morder no bolso, né? Já que não foi por amor, vai ser pela dor. Pela dor. Ariane, me diga uma coisa. Fazendo uma analogia com a 16280, aquela de obra dentro das unidades, o responsável pela continuidade da obra ou não é o síndico. O síndico não é engenheiro. Tá? Eu acho que agrega mais uma função do síndico, onde a gente só brincava, porque falava jocosamente que era necessário ser psicólogo para lidar com aquela gama de pessoas, uma diferente da outra. Hoje não. Hoje é tão importante quanto um engenheiro para tocar esta obra. Sim. Na verdade, a norma também vem profissionalizar um pouco nesse sentido. Ela não cita nada disso, mas sim, é uma responsabilidade a mais para o condomínio. Tu já pensou tu receber o Ministério do Trabalho dentro do condomínio e tu ser o síndico responsável? Ariane, quem é penalizado, o síndico ou o condomínio? O CNPJ, eu acho. O CNPJ, o CNPJ. Não, a multa é para o CNPJ. CNPJ. É para o CNPJ, mas quem responde? Quem responde é o síndico.
né? Então, isso vem trazer esse olhar um pouco mais profissional para esse gerenciamento dos riscos psicossociais ou os riscos que afetam a saúde mental também dentro do condomínio. Tem um CNPJ ali, tem funcionário contratado, CLT, precisa fazer isso, precisa. Tenha um colaborador, vai ser muito tranquilo de fazer, mas precisa ser feito. Tem 10 colaboradores, eu tenho uma situação, eu tenho um condomínio que tem colaboradores orgânicos e terceirizados. Vamos falar dos terceirizados. Vamos. Lembrando que a Ariane Padilha é psicóloga, síndica, gestora, ministra vários cursos para síndico, está aqui contribuindo com seu conhecimento para a norma NR1, norma regulamentadora número 1, que, a partir de maio de 2026, agregará multa nas suas atividades. E o Ministério do Trabalho promovendo concurso para ir a campo. E não vejam isso como algo ruim, porque, na verdade, as relações interpessoais, cada vez mais complicadas, pode ser uma fonte geradora dessa instabilidade emocional das pessoas como um todo, o próprio ambiente de trabalho. Ariane, os terceirizados. É outra relação que nós temos, né? Nós temos os orgânicos, chamamos de orgânicos, os contratados CLT. O condomínio assina a carteira daquele colaborador. O síndico vai precisar fazer tudo isso, vai precisar chamar uma avaliação psicossocial, um diagnóstico, um plano, um acompanhamento, um canal de implantar essas ações. E quando é terceirizado, né, o síndico também tem um papel aí que é cobrar tudo isso da sua empresa contratada. Então, é responsabilidade do síndico contratar empresas que estejam adequadas à norma. Empresas que treinem os seus colaboradores, que tenham um canal de denúncia, que tenha todo um plano de gerenciamento de risco psicossocial também, né? Além de EPI, além de tudo. Então, o papel do síndico é cobrar dessas empresas. Fazer, seja por compliance, seja pelo que for, né? Ou uma norma estabelecida de relação com fornecedores de não contratar empresas que não olhem para isso, porque ele tem responsabilidade solidária. E também, quando este colaborador está dentro do ambiente do condomínio, ele também precisa ter este olhar, né? Ele também o síndico precisa estar preparado para ter esse olhar desse suporte, de tudo que permeia o risco social, de tudo que afeta a saúde mental. Quem vai ter que documentar é a empresa. A empresa vai ter que entregar para o condomínio, para o síndico, olha, essas são as nossas ações, aqui está a comprovação dos treinamentos que o colaborador recebeu, aqui está o nosso programa de desenvolvimento de liderança, aqui está o canal de denúncia da empresa, funciona dessa e dessa forma, porque um colaborador terceirizado, ele também, falar em risco psíquico, ele também sofre, muitas vezes ele sofre 2 vezes. A Ariane Padilha desenvolveu um e-book, ela já citou 2 vezes, que está aqui na descrição do nosso vídeo, onde ela detalha muitas dessas coisas que ela está falando. Pode baixar gratuitamente, né? E já é um bom passo para que você se adeque a essa questão da NR1, Norma Regulamentadora número 1, que a partir de maio de 26 começarão as fiscalizações e as multas. Ariane, vamos lá. Um fiscal do Ministério do Trabalho não vai lá no teu condomínio, que tem 1, 2 funcionários. Quantos funcionários tem? No meu? Um funcionário. Ele não vai pegar a maleta, o carro, botar toda uma estrutura de Estado para fazer a fiscalização. Não vai. As grandes. Não. E as denúncias? Não, eu vou falar, sem contar as denúncias. Mas deu um BO com o teu funcionário. Quais vão ser esses caminhos, né, Ayrton? A gente sabe. O colaborador, ele cava, ele procura, ele está de olho, ele quer achar uma causa.
E agora, isso aqui abre outra brecha. O assédio moral, isso já tinha, né? A questão do assédio moral. Por isso que eu me posicionei, porque legalmente já existia, quando aconteceu, né, uma situação em um condomínio meu. A gente já sabe, a justiça, né, as leis trabalhistas estão aí, assédio moral, tudo sexual, tudo já está mas a norma, ela traz mais isso, um pouco mais ainda com essa responsabilidade, e a coisa se espalha. Então o colaborador vai estar de olho nisso também, né? Também vai estar ali passível de denunciar, passível de registrar uma queixa. Então, todo cuidado para que isso. E aí não é só. Também tem o impacto da imagem da empresa, né, Ayrton? E isso é uma coisa também que quem está atuando mais estrategicamente nessa área, como eu, que não é só levar porque é uma norma, e sim porque isso traz resultado para a empresa. Quem olha um pouco mais dessa forma percebe o impacto na reputação e na imagem da empresa. Assim, nós temos os colaboradores terceirizados. Gente, que eu estava falando, né, que o colaborador terceirizado, muitas vezes, ele sofre duas vezes. Ele sofre pela relação que ele tem com a empresa e a relação que ele tem no condomínio. Se uma dessas não for boa, ou se as duas não forem boas, vocês têm noção do impacto na saúde mental dele? O terceirizado, o funcionário terceirizado, ele potencializa Com a certeza. possibilidade de algum... Exatamente. E uma coisa que as empresas têm que ter muita noção: o colaborador que está dentro de um condomínio, ele está representando a tua empresa. E o que ele está falando da tua empresa dentro do condomínio? Que reputação, que imagem o teu colaborador tem da empresa que ele trabalha? Como fazer este colaborador se sentir pertencente a uma empresa? Isso é um grande desafio. Sabe que eu estou trabalhando com terceirizadas, né, também. O desafio é como eu faço esse colaborador se sentir pertencente à minha empresa, sendo que ele nunca vem aqui. Ele está num posto de trabalho distante. Então, a empresa terceirizada, ela tem muitos desafios em relação a isso, e principalmente pela sua reputação. Que imagem o colaborador tem da empresa e que imagem ele passa dessa empresa lá dentro do condomínio, não só para o síndico e também para os moradores. Gente, isso é fato. Isso é fato. Não existe o colaborador extremamente. A empresa pode trabalhar isso, né? Mostrar o que é ética, o que é postura, como ele deve se comportar. Só que tu largar, contratar, a gente sabe, também sei, e quando eu faço essas críticas, eu não estou subestimando. Mas é difícil achar mão de obra. Sim, é difícil. E exatamente por ser difícil, eu tenho que estar muito mais preparado para preparar a mão de obra que eu estou recebendo. Então, eu como empresário, né, eu sou gestor lá da empresa que terceiriza serviços. Ok, está difícil? Então, eu vou contratar e eu vou preparar esse colaborador para colocar ele no posto de trabalho, para que a minha empresa tenha uma boa imagem em todos os postos de trabalho, né? Esse episódio ele é possível porque nós temos os nossos patrocinadores que viabilizam a formação, a produção desses conteúdos relevantes para o nosso mercado, que são síndicos de condomínios. E, neste caso, aliás, no outro caso que eu vou citar, para os prestadores de serviço em condomínios também. Ontem, nós tivemos recentemente uma palestra sobre os impactos da reforma tributária nos condomínios. E ali o que eu depreendi, que vou fazer outra analogia aqui que a Ariane está falando, é que o Estado está se valendo do modus operandi, que é colocar no próprio mercado a fiscalização. Haja vista o que ela acaba de falar, os prestadores de serviços serão fiscalizados pelos tomadores se não atingirem essa norma, sob pena de serem corresponsáveis. Eu acho danoso, né, para síndico que tem tantas obrigações, mas no aspecto social, né, no aspecto de saúde pública, coisas que nós estamos sendo afetados, tem muita valia.
Ariane Padilha, por favor, suas considerações finais. Eu sei que tu tem um trabalho voltado diretamente para isso, fica disponível, já está disponível na descrição do vídeo, o e-book que tu produziu, os contatos de Ariane também, aqui, fiquem à vontade. Ariane, tuas considerações finais. Teria mais alguma coisa para falar? Não, acho que em relação, eu trouxe alguns dados em relação ao afastamento, assim, e durante muito tempo eu acompanhei, quando estava mais próximo, e eu vi, gente, o afastamento lá por depressão. Bom, em 98, quando me formei, depressão era algo, Ayrton, tão distante, tão distante. Quando eu estudei, nós estudamos a psicose maníaco-depressiva, né? Psicose depressiva. Era uma coisa tão distante, há 25 anos atrás, e eu comprei um livro no ano que eu me formei que dizia assim, ó, depressão será a doença do século, na orelha dele. Tratava outros assuntos e citava. E isso era tão distante, tu não tem noção. A gente estudava e era algo assim, muito distante. E foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, e não, né, parecia uma previsão de vidente. Mas o movimento da sociedade caminhou para isso, né? A introdução da tecnologia, tudo isso acabou empurrando, e eu acompanhei, eu dei muitos anos a aula da disciplina de psicologia e sociologia do trabalho. E eu fazia, né, um dos trabalhos era trazer os dados, os alunos tinham que também ir pesquisar, e acompanhando essa evolução de afastamento por depressão. Na época era muito só a depressão, e depois veio a síndrome do pânico, começou a crescer também. Ela ia escalonando. Faz menos de 10 anos que eu não dou mais aula para esse público. Mas, quando eu parei de acompanhar isso, depressão era a terceira, ela já está em primeiro. E ela perdia para as doenças osteomusculares, que são as LER, de repetição, de movimento, né? Quem digitava, quem trabalhava lá na fábrica, sim. Ultrapassou. Né? Então, assim, ó, é preciso olhar para isso. É preciso. E o empregador tem essa responsabilidade, a empresa tem essa responsabilidade. E eu verdadeiramente fico realizada de que aquilo que por muito tempo eu idealizei, e até foi meio que uma frustração de atuação dentro do RH, eu acredito que muitos profissionais da minha área também tenham tido essa frustração, de que a gente é empurrado para fazer outras coisas de gestão, né? Trabalhar com planejamento estratégico, com capacitação, mas sem este olhar do cuidado. E que bom que agora isso está aí e que vai ser obrigatório. As empresas, o síndico, os condomínios vão ter que olhar para isso e agir, não é só olhar, né? Eu digo que o olhar já é bom, prestar atenção, se dar conta que isso acontece, é fundamental. Eu faço diagnóstico, né, a avaliação psicossocial, a NR1, como o Ayrton disse, existem vários riscos. O meu foco, eu não avalio o risco biológico, físico, sim, químico, não. Os riscos psicossociais para incluir lá no programa geral. Faço o plano, posso acompanhar o desenvolvimento do plano e também atuo capacitando as lideranças dentro das empresas, que é o que mais a norma vai, e toda empresa, se ela tiver que fazer alguma coisa, é preparar suas lideranças para isso. E eu tenho, né, também uma história aí de muito tempo desenvolvendo líderes no Brasil inteiro, e estou retomando não só com síndicos, mas também com os prestadores de serviço, com as lideranças dentro das empresas, em relação tanto a um programa mais... Eu tenho um programa específico para NR1, para preparar gestor e líder para NR1, e tem personalizado, né, desenvolver a liderança como um todo aí, de acordo com a estratégia da empresa. Um ônus. Mas nós estamos falando de saúde pública. Um dos maus do século. Passamos por uma pandemia
que afetou, que Potencializou. tudo isso, e isso com certeza é uma consequência da pandemia. A norma veio em consequência Em da consequência da pandemia. pandemia. Mas saúde pública. E saúde pública não se brinca. A gente sabe o que é não ter o cuidado com a saúde pública. Gostou do conteúdo? Assine nosso canal, aperte lá no sininho e para receber nossos recorrentes episódios a respeito de condomínios. Até o próximo episódio.